é isso. Vamos lá, 1, 2, 3, gravando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Sales Club Podcast. Estamos aqui com dois convidados muito especiais que fazem parte aqui do Elite do Sales Club, que é o Wagner e o Carlos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Obrigado você, Vanderlei. Ficamos muito felizes pelo convite e esperamos contribuir com a turma. É um prazer estar aqui, Vanderlei. Obrigadão. Ótimo. Vocês vão perceber que são três mineiros conversando, então, ou seja, prosa não vai faltar. Vamos lá, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí podem sentir a vontade de responder, o que você acredita que o Sales Club trouxe, a imersão em si, trouxe de maior aprendizado? Pegar o melhor aprendizado da primeira imersão de vocês. Qual que é o maior aprendizado para você? Principalmente você, Wagner, primeiro. Bom, nós somos uma empresa, uma aceleradora. E ao chegar no ambiente do Sales Club, eu pude vivenciar isso. Eu vi muitos cases, muitos casos, inclusive dos mentores, que conseguiram acelerar seus negócios, crescer seus negócios. Então, assim, além do networking, foi o aprendizado de que dá para ser grande. Mas você precisa escolher que mesa que você quer sentar. Então, ao escolher essa mesa, meu maior aprendizado foi: tente ser o quinto, já que eles são quartos, né? O quinto que também conseguiu escalar, acelerar o negócio. Ótimo. Carlos, mesma pergunta para ti. Eu também vim com referência dos resultados de alguns dos mentores que eu já acompanhava, né? E aí foi como o Wagner falou, na hora que chegou aqui minha régua subiu muito. Porque eu tinha uma referência muito abaixo do que o meu mercado permite. E eu achava que eu fazia um bom trabalho, né? Não dá para olhar para trás e falar que não faz. Mas assim, eu consegui olhar para frente e ver tudo que eu poderia melhorar, né? Desde processo de venda até gestão. Eu achava que vendas era muito feeling, né? Mas na verdade a gente chega e entende que vendas é 99% de técnica e que nenhuma dessas técnicas era aplicada no meu negócio. Então, todo esse conteúdo vem agregando muito no meu negócio. Inclusive, a gente já tem resultados muito visíveis depois dessas mentorias. Quando a gente pensa em inovação, aí a gente fica um pouco sem referência, né? E quando você chega aqui, que é um ambiente de esse mix que tem muita inovação dentro dos participantes e tudo mais, te diminui o peso daquele empresário solitário, né, ao tomar decisões. As rodas de discussão, as dinâmicas, os horários de almoço, as confraternizações, cada pequeno momento ali te ajuda a validar ideias que às vezes você vinha sozinho, tentando reafirmar elas na prática, mas aí você fala, cara, eu fiz assim, então estou no caminho, vai ficar mais fácil. Que ótimo. Vocês trouxeram um ponto muito importante, que é a racionalização do processo de vendas, né? Que ainda não é muito feito no Brasil. A gente tem essa dificuldade de racionalizar o processo. Então, é um ponto importante para quem está ouvindo a gente pensar de maneira mais analítica o processo de vendas, como o Carlos também falou. Tem uma ciência por trás disso. Então, aprender a olhar os números com mais cuidado é interessante. Tem um outro ponto que as pessoas têm um pouco de dúvida. O quanto que o network aqui dentro do Sales Club ajudou vocês? Quando eu passei pelo processo de seleção, o Fábio participou, o Fábio Oliveira participou, e ele deixou isso bem claro para mim, que a gente estava num bom nível de processos da empresa, mas se eu acreditasse de fato em networking, que eu viesse, que eu iria de fato reconhecer o resultado, o ganho. E foi o que aconteceu, né? Eu vou te citar um exemplo na prática que aconteceu com nossa empresa. Nós fomos convidados a participar de um negócio que está meio chegando no Brasil, que é mais voltado para aluguel do que para venda dentro do segmento de genética, que é o que eu trabalho, né? E eu me perguntei, isso é uma oportunidade ou uma distração? E fiz conta, quebrei a cabeça e falei, acho que chegou no meu limite. E através do network, até mesmo do acesso, eu acionei o Leonardo, que escalou a empresa dele, e ele concordou comigo que na visão dele também seria uma distração e não uma oportunidade. E eu fiquei me perguntando, né, o quanto de tempo, energia, dinheiro eu poderia perder
ao entrar num projeto que, por inexperiência, eu não conseguiria analisar antes, e em 15 minutos a gente resolveu a parada, desistir do projeto e seguir focado no meu negócio. Então, é só um dos exemplos de acesso. Outro exemplo, rápido, para não ficar só falando do meu negócio, com o Hernan, né, que trabalha com exportação. Né? Quantos países no mundo têm interesse na genética bovina? E se a gente estruturar de fato esse processo, a gente pode virar um exportador de genética para o mundo. Né? Então, é imensurável o poder do network. Okay. Você é a mesma coisa, Carlos? Sobre networking, eu tenho um exemplo bem específico. Né? No segundo dia da primeira mentoria que eu fiz, do primeiro evento da 5ª edição do Sales Club, eu sentei para almoçar com um cara que, assim, despretensiosamente, a gente começou a falar do seu negócio, cada um falou, eu falei do meu negócio, ele falou do dele, ele falou, cara, eu resolvo a sua dor. E antes mesmo de investir no Elite, eu já tinha um negócio que pagava o Elite, aquilo me deu uma tranquilidade muito grande, né? Porque realmente eu tinha uma demanda que eu não conseguia atender por falta de crédito no mercado. E aí esse parceiro que também estava no Elite tinha esse crédito para casar com o meu negócio e a gente conseguiu colocar isso no mercado e viabilizou muita venda para o meu negócio. E também falando de network, né, que acho que eu acho que faz muito sentido e é um diferencial, são as mentorias em grupo, né, que pode se considerar um network muito forte, que a gente aprende muito com isso. Né? Às vezes uma pessoa faz uma pergunta que que para a gente não é nenhuma dúvida ainda, porque a gente nem tem conhecimento de tal assunto e a gente já entende a dúvida e já entende a solução daquela dor. Então, já é o terceiro Sales que eu venho e sempre que dá eu venho só pelo network. Muito bom. Vocês já falaram de alguns ganhos, né, em relação ao network e é um dos fatores, para quem está ouvindo a gente, de maior importância dentro dos seus clubes, porque a gente faz uma seleção, como o Wagner falou, de pessoas que são qualificadas. Todos vocês já têm uma história de sucesso, então o interesse mesmo é acelerar, racionalizar o processo, fazer esse crescimento ser mais sustentável e fazer que ele cresça de maneira sustentada também. Então, esse é o ponto importante. E eu quero agora que vocês tragam para mim o Wagner principalmente, que é um rápido executor, o Carlos também já está há mais tempo, o que você mais executou que te deu mais resultado dentro do Elite, do Sales Club? Vanderlei, eu sempre acreditei em cultura. Eu me preparei muito para abrir a nossa empresa. Nós abrimos a empresa com as diretrizes claras, todas nossos valores, missão, visão estavam muito claros. Mas quando você entra para o jogo, para a batalha, acaba que as operações vão te consumindo ali e você às vezes deixa isso cair de alguma forma. E eu fiquei realmente impressionado com a cultura que a 300 tem, franchise lá do Leonardo. Fiquei impressionado com aquela energia. Não pela energia, mas pelo volume de pessoas engajadas na energia. É muita gente. E aquilo eu fiquei impressionado. Eu não demorei 48 horas para implementar alguns rituais que eu achei que fazia muito sentido, entre eles o bumbo que eu comprei no mesmo dia e já plotei, e grito de guerra que eu já fiz na volta. Então, assim, a cultura, tá? Respondendo sua pergunta, a cultura elevou de novo a energia do time, deu direcionamento novamente, principalmente para os novos, porque nós éramos, 7 pessoas, menos de um ano. Hoje nós já estamos em 25. Então, os novos não tinham sentido a força da Agro 10X. E agora eles estão sentindo a força e ajudando a fazer força. Então, a cultura foi o meu ganho imediato, assim, sem dúvidas. Então, é isso. E o Carlos, como excelente executor também, o que você acha que você executou dentro do Sales Club que mais te trouxe resultado? Ou quais as coisas que você executou? Cara, eu vinha com um crescimento na empresa considerável, né? A gente até foi reconhecido algumas vezes por alguns canais
de mídia aí, né? Inclusive a gente saiu numa reportagem no Pequenas Empresas, na Globo. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, poxa, a gente precisa definir exatamente o que o Wagner falou, a cultura organizacional. A gente estava fazendo as coisas muito atropeladas, mas faltava dar um passo atrás para dar 3 passos à frente. E foi isso que a gente fez, sem perder resultado. Na verdade, mantendo o crescimento que foi planejado. Então, eu comecei por aí também. Primeiro, eu precisava de contratar algumas pessoas, eu já eu pausei esse processo no primeiro momento e contratei apenas um agente de gestão para que ela mesmo contratasse e fizesse o onboard dessas pessoas preparadas para cada cargo, né? E em paralelo, a gente já começou a desenvolver, poxa, revisou missão, visão, valores, deixou muito claro qual que era a cultura que a gente esperava da empresa e fez o planejamento, o código de ética e conduta detalhado, para ficar preto no branco, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro da empresa, né? E nesse meio tempo, a gente também se preparou para crescer, né? Eu falo fisicamente, a gente, poxa, fez um muito lindo baita escritório, né, que está preparado para receber 75 pessoas, e aí sim a gente vai escalar time comercial, vamos entrar, poxa, a gente já vai se posicionar como uma hold agora no mercado, vai ter 3 braços diferentes de serviço, mas todos eles sinérgicos, né? Poxa, um puxa a venda de outro, o lead ele é aproveitado ali para a gente. Então... Parecia que a gente estava fazendo, né? A cultura. Parecia que a gente tinha a cultura forte, assim, tinha uma cultura. Mas, sim, parecia que estava tudo certo, né? Mas quando você chega aqui, aí a gente volta para casa e fala, cara, dá para ser mais, dá para implementar outras coisas e reforçando essa questão do o código de... Vocês acham, ou escutando vocês assim, você acha que a mudança de referencial ajudou? Muito. Estar junto de pessoas mais... Muito. Cara, é o que a gente vem falando. Você entende, a gente achava que entendia o que era cultura, mas quando você chega num ambiente que tem uma cultura forte, vou falar do evento, o evento tem uma cultura em si. Aí você sente, poxa, eu falo, é esse clima que eu quero levar para minha empresa. Essa energia. Então, exatamente. Então, é isso que a gente, poxa, a gente falou assim, não, a gente não faz da forma, pelo menos eu pensei, a gente não faz da forma correta, né? Lá, cada um pensa de um jeito, e cultura é isso, cara. Você chegou no ambiente aqui, você sentir o que se deve fazer, o que se pode fazer, pô. E impressionante ver o quanto pega, né? Porque eu vim pro evento, mas os rituais e os processos e tudo que a gente vem fazendo para fortalecer a cultura está acontecendo. Eu não pedi para que continuasse a reunião diária, eu não recomendei. E simplesmente está rolando. Então, quer dizer, o time se tornou engajou. Institucionalizado. É isso aí. Institucionalizado. Então, e o Código de Ética e Cultura foi uma... e conduta também foi um ganho muito grande, né? Eu tinha esse sonho de fazer o nosso código, mas dessa vez saiu. E isso me deixou muito feliz. Porque na condição do empresário, ele sabe que ao ficar claro todos aqueles pontos para o time, vai diminuir muitas dificuldades. Muitas, né, Carlos? Exatamente. Até fazendo uma pergunta agora um pouquinho mais difícil para vocês. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente tem o antes e o depois de expectativas, né? Até falei hoje ali no evento sobre expectativas, que é muito importante. O que você esperava antes do evento e o que superou as expectativas na participação e no pós-evento? Antes da compra, o que você estava pensando, se você conseguir lembrar? Por isso que eu falei que é uma pergunta difícil. E como é hoje? Alguém que está em dúvida de entrar no Sales Club e participar disso, o que você diria para ela? Essas 2 perguntas. Como eu preparei muito disso, né? Falamos. Um pouquinho mais cedo. Falamos. Então tá eu preparei muito para abrir a empresa, como eu te falei, e eu corri muito em cima de processos, de treinamento e tudo mais. Quando a gente conversou e passamos pelo processo de qualificação de fato, foi me falado isso. Falei, cara, se for conteúdo, talvez você vai conseguir achar os hacks que você precisa. Com certeza você vai achar. Mas talvez isso não consiga te ajudar a tomar a decisão. E eu posso te afirmar, Vanderlei, que foi a primeira vez que eu comprei um evento por network. Porque, assim,
Eu sabia que todo o processo, cara, eu nunca fui numa imersão que tivesse uma tarde inteira discutindo inside sales, que é o meu jogo, né? O Thiago Concer fala muito do que a gente faz, eu vim da supervisão comercial e tudo, mas o Thiago Reis já vai numa linha diferente. E outra, e ambiente de franquia, que eu nunca nem passei perto. Aí agora, depois que eu vim aqui, já me apareceu umas 3 ou 4 conversas sobre franquia. E eu estou hoje pensando como que eu posso franquear meu negócio ou virar uma licença de uso e tal. Que parada é essa? Isso nunca passou no meu drive. Né? É um site novo. Né? Então, assim, mas a decisão, o que eu esperava era, ao ver o anúncio, ou seja, ao entrar em contato e tudo mais, é uma imersão comercial. Eu sou uma empresa aceleradora comercial. Vou lá buscar Rex para melhorar meu comercial. E aí, na própria reunião, eu fui convencido de que isso não era talvez o grande ganho, mas eu tomei a decisão por network. E aí cheguei aqui, eu achei que eu sabia o que era o tamanho do network. Mas aí eu falei, não, tá errado, fui embora super incomodado, continuo. Né? Então, em 2 meses, a gente mudou de sede, de empresa. A gente contratou mais uma pancada de gente. Estava falando aqui de gente de gestão, nunca nem tinha ouvido falar esse nome. Agora estou lá em Uberlândia tentando falar. Existe esse gente de gestão aqui em Uberlândia? Nos próximos 10 dias a gente vai contratar, porque já tem que passar pela nossa reunião de planejamento. E eu tenho mais um monte de gente para contratar. Como? Que é essa pessoa que tem que contratar. Sim. Então, mudança geral do drive. Então, assim, o que se espera para frente? Que eu consiga bater minha meta de faturamento, que sozinho eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Entrei para o Elite. Qual a decisão de entrar, inclusive, para o Elite? Não só para vocês. Um compromisso com o crescimento do meu negócio. Eu precisei dar espaço para garantir que o meu negócio ia alcançar o faturamento planejado para 2022. E agora já vi a luz no fundo do túnel. Eu vou conseguir, ainda não sei como, mas eu vou bater esse faturamento, que é mais de 2 vezes do ano atual. Muito bom. Então, esse é o jogo. Conta com a gente. Mesma coisa, Carlos. O que você pensou antes e como foi depois, né? O antes e o depois, expectativa e realidade. E depois, o que você diria para alguém que está indeciso? Eu vou falar primeiro o que a gente conversou ali. Né? Sim. A gente estava falando que assim, esse evento é para empreendedor que tem atitude, porque, igual você falou, isso seleciona as pessoas que estão aqui. E foi isso que eu pensei quando eu vim para o evento. Eu falei, poxa, eu posso ir lá a passeio ou eu posso ir lá fazer a diferença, né? Eu escolhi vir para que o evento fizesse a diferença para mim. Cheguei aqui no primeiro dia, eu já sabia que ia ser uma chuva de conteúdos, assim como é o Elite, né? E eu falei, poxa, cheguei aqui, coloquei meu celular em modo avião e desliguei do mundo lá fora. Foquei totalmente no evento. E aí eu comecei a absorver muita coisa que a gente não via. Né? E a mesma coisa acontece com Elite. No primeiro momento, as pessoas pensam em custo. Poxa, esse é um custo. E elas não conseguem mensurar o retorno que isso vai trazer. Eu te falo, com certeza, pode ter gente que vai entrar aqui que vai ser um custo. Isso vai depender muito da atitude da pessoa. Mas quem tem uma opinião muito formada e quer fazer uma mudança no seu negócio, cara, sai daqui com 10 vezes o investimento, no mínimo. A decisão sem falar é nossa, o network, né? Que vai... A gente falou sobre isso, né? Exatamente, a decisão é nossa. A decisão é nossa. O recurso está disponível, né? Pelos próximos 12 meses. Exatamente. A decisão é nossa, se a gente vai usar o recurso ou vai só contar para os amigos que está participando de um grupo e tal, que conheceu um cara, né? A decisão é nossa. Exatamente. E a gente decidiu fazer acontecer. Muito bom. Gente, foi muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Um grande abraço. E para você que nos ouviu, seja muito bem-vindo novamente. Pode voltar no nosso Sales Club Podcast. Um grande abraço. Nós é que agradecemos, né, gente? Obrigado. Obrigado. Viu?